Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Herbert Bento da Escola da Prevenção. Sejam bem-vindos a mais essa nossa videoaula gratuita aqui do site da escola. E eu estou aqui com um convidado especial, que é o Victor Costa. Ele é o mais novo professor da Escola da Prevenção. Inclusive ontem o Victor escreveu um artigo para a gente lá no site da escola, intitulado Dengue versus Acidente de Trabalho, onde ele compara a quantidade de mortos fatais devido à dengue com a quantidade de fatalidades relacionadas a acidente de trabalho e faz uns questionamentos bem interessantes. Então, se você não teve a oportunidade de dar uma olhada no artigo, dá um pulinho lá no site da escola e confere. Eu estou aqui conversando com o Victor aqui e a gente está falando sobre uma diversidade de oportunidades aí dele estar contribuindo na escola através de treinamentos. A gente está discutindo a possibilidade de criar um clube VIP também para os técnicos de segurança dentro do site da escola. E a gente estava falando um pouco sobre PPRA e falando sobre as dificuldades que as empresas têm na hora de contratar, né, o PPRA. E daí surgiu a ideia de estar fazendo essa aula aqui para vocês, onde a gente vai abordar o erro número 1 que as empresas cometem na hora de contratar o PPRA. E aí o Victor vai falar um pouquinho aí com base na experiência dele. Então, enfim, sem mais delongas, apresento a vocês Victor Costa. Olá pessoal da Escola da Prevenção, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, primeira vez. Meu nome é Victor Costa, eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, sou técnico de segurança, sou professor, estou há 12 anos na área de segurança do trabalho, trabalhando com higiene ocupacional, supervisão técnica, análise e investigação de acidentes. E na conversa com o Herbert a gente estava justamente vendo a possibilidade de eu poder contribuir na Escola da Prevenção com essa experiência que eu tenho dentro da área. Já tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, em sistemas de gestão, de ver a coisa funcionando, de atuar para a coisa funcionar. E dentre as conversas em relação a PPRA e LTCAT, uma das coisas que a gente pontuou foi qual é o pior problema para a gente contratar um PPRA, qual é a maior dificuldade, né? E o que eu estava conversando com o Herbert é que a ausência de um escopo técnico é o principal problema. A ausência desse escopo reflete para um comprador, para quem está contratando o serviço, um pessoal de RH, né, em definir os padrões mínimos exigidos para que você tenha um bom documento. Infelizmente, hoje a gente não tem um padrão de avaliação ocupacional definido por legislação, você tem apenas boas práticas definidas, que são as normas de higiene ocupacional. Você tem as fases básicas do PPRA que são as mesmas da higiene ocupacional, que é antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos. E essa ausência de escopo acaba refletindo diretamente na qualidade desse documento, que consequentemente impacta diretamente na saúde do trabalhador. E a gente vai pontuar alguns pontos principais que refletem na ausência do escopo técnico. Um dos principais problemas com a ausência de escopo técnico é a dificuldade em definir o grupo homogêneo, ou seja, a gente definir exatamente quem a gente vai avaliar. Existe uma dificuldade em se definir os grupos homogêneos. E essa dificuldade consiste em que, por exemplo, usando o exemplo da construção civil, eu tenho o pedreiro, o ajudante, eu tenho o carpinteiro, eu tenho o mestre de obra. Eles formam o mesmo grupo homogêneo? Sim ou não? Se você for analisar passo a passo, é claro que varia de etapa da obra por etapa. Muitas das vezes eles estão longe, muitas das vezes eles estão separados. Então, a gente tem que avaliar que o pedreiro normalmente faz serviço de alvenaria, por exemplo, acabamento, vai ter uma maquita, vai ter uma máquina de corte, pode estar junto de uma betoneira para pegar cimento, ele vai ter uma exposição completamente diferente de um carpinteiro, principalmente se for operador de serra, que vai estar junto ao ruído pontual, ou se é um carpinteiro de forma, que vai estar junto à montagem da forma, completamente diferente da exposição do mestre, que vai estar rodando por vários setores da obra e vai ter exposições de ruído
em momentos distintos, inclusive em alguns momentos que ele não vai ter nem ruído. Tá? Então, essa definição pontual do que avaliar, quais são os grupos homogêneos, como eles se formam em função da fonte geradora, natureza do agente e tempo de exposição, são fundamentais para essa configuração. Bem, os dois pontos a serem abordados, além do anterior, são a definição adequada dos agentes a serem avaliados e a definição equivocada da estratégia de amostragem. Um está intimamente ligado ao outro. Tá? Porque se você definir um agente de forma equivocada, consequentemente a tua estratégia de amostragem vai ser equivocada. Vamos usar exemplo, tá? A questão da poeira. Hoje você tem, né, 3 tipos de poeira: inalável, torácica e respirável. Tá? Infelizmente, grande parte dos profissionais só consideram a poeira respirável e a poeira total. Tá? Por exemplo, vamos trabalhar com carpinteiro, tá? Já que a gente já usou o exemplo da construção civil lá no início. Tá? Carpinteiro é poeira de madeira, e a poeira de madeira é considerada uma poeira inalável. Tá? Então, sendo assim, a técnica de avaliação utilizada é diferente da poeira respirável e da poeira total. Quando você faz uma avaliação de poeira inalável, você trabalha com o IOM, que é um amostrador diferente do cassete, normalmente utilizado para avaliação de poeira respirável e total. Tá? Os critérios dessa divisão de inalável, torácica e respirável, você consegue identificar ou na CGH, tá? Que está lá desde 1993, ou pelo anexo D da NHO 08, como veremos nos slides posteriores. Tá? Como vocês podem observar aqui, esse izinho aqui identifica a poeira inalável. Tá? Por exemplo, aqui, ó, madeira, poeiras, 2011. Esse I significa que esta poeira aqui tem que ser coletada com a metodologia de poeira inalável. Como exemplo, manganês, que é avaliado como poeira respirável com esse Rzinho aqui. Tá? E além da CGH, como a gente já falou, nós temos também o anexo D da NHO 08, onde eu tenho a definição, tá, do material particulado e como eu vou definir essa estratégia. Se ele é total, se ele é inalável. Ó, por exemplo, a farinha eu tenho que coletar como inalável, tá? Carvão vegetal eu posso coletar como total. Ele me define qual é o dispositivo de coleta, qual a vazão da bomba, qual é a técnica analítica, ou seja, a definição correta do agente é fundamental para definir o resultado final do trabalho, tá? Porque se você identifica o risco errado, você avalia errado e, consequentemente, você tem um número errado. E se nós estamos falando de um programa de prevenção da saúde do trabalhador, tá? É imprescindível que todos os processos sejam feitos com o maior rigor possível, para você garantir uma qualidade do trabalho e identificar uma evolução da qualidade da saúde do trabalhador. Tá? Então, voltando aos aspectos iniciais. Fechando o raciocínio, tá? A dificuldade em definir o grupo homogêneo, definir adequadamente os agentes, a definição equivocada da estratégia de amostragem impactam diretamente na qualidade do teu programa. E isso pode repercutir diretamente na saúde do trabalhador. E como o técnico de segurança e o engenheiro de segurança podem contribuir nesse processo? Primeiro, se na empresa que você trabalha é de responsabilidade do setor de compras fazer a solicitação do seu serviço, a principal ajuda que o profissional de segurança pode ter é definir esse escopo técnico, é definir para o setor de compras que metodologia vai ser seguida, qual é a linha de trabalho que tem que ser fechada. Se você tem dificuldade na definição do grupo homogêneo, consulte a empresa que vai fazer esse orçamento para você, pede ajuda a ela para definir esses grupos homogêneos com você. Não se arrisque em definir equivocadamente os grupos, porque isso está impactando diretamente no resultado do teu programa. Tá? Se você tem dificuldade também em definir quais os agentes avaliados, consulta a empresa de assessoria e consultoria que você está contratando para vocês em conjunto definirem quais são as avaliações e a estratégia de avaliação que vai ser adotada. Tá? Isso você vai fazer uma vez só. Definido isso a primeira vez, você vai ter um escopo técnico a sempre que contratar esse serviço poder utilizar, salvo algumas adequações necessárias em função de mudança de layout
mudança de processo de trabalho, mudança de maquinário, ou seja, pouca coisa vai precisar se ajustar depois desse escopo técnico. Tá? Então, é fundamental para o profissional de segurança ter conhecimento e definir para a empresa o escopo técnico de contratação, porque assim ele garante uma qualidade no seu programa e, consequentemente, garante a preservação da saúde do trabalhador. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade ao Herbert. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido de bastante proveito para vocês. Espero estar aqui outras oportunidades junto com vocês, dividindo esse conhecimento com vocês. Tá? É uma oportunidade que a gente tem de trocar essa figurinha e estamos sempre à disposição aqui na Escola da Prevenção para contribuir no seu crescimento profissional. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. E não se esqueça que aqui embaixo do vídeo tem um campo aí de comentários. Coloca lá a tua dúvida, coloca lá a tua sugestão. E se você não tiver nada para dizer, vai lá e fala assim: obrigado, Vitor, aí pela contribuição, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.